Fala galerinha, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal do professor Jonathan Alves. E hoje nós vamos estar falando sobre artes visuais indígenas. Então hoje nós vamos estar conhecendo algumas etnias indígenas, características, pinturas, as representações, algumas práticas cotidianas dos indígenas. Galerinha, recadinho muito importante. Antes de nós iniciarmos nossa aula, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal do professor Jonathan Alves, ativar o sininho de notificação, assim que sempre que tiver aulas e conteúdos novos, você receberá uma notificação de conteúdos novos. Ajude aí o canal do professor Jonathan Alves a crescer, a expandir e você também pode trazer temas, conteúdos diferentes para que o professor venha abordar aqui dentro das nossas videoaulas, tá? Então, muito importante, se inscrevam aqui no canal do professor Jonathan Alves, tá? E ative o sininho de notificação. Então, vamos lá para a nossa videoaula? Roda a vinheta! E aí, galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma semana de aula. E hoje nós estaremos falando sobre artes visuais indígenas. Tudo relacionado a características, relacionado a movimentos, identificação, o dia a dia, os significados relacionados aos indígenas e também às etnias. Tudo isso nós vamos conhecer e comentar e falar um pouco hoje dentro da nossa videoaula de hoje. Então vamos lá, galerinha? Objetivo desse estudo: reconhecer o valor da diversidade artística e das inter-relações de elementos que se apresentam nas manifestações de vários grupos sociais e étnicos. Então, hoje nós vamos reconhecer os valores das diversidades artísticas, que são os trabalhos, os movimentos, significados, daquilo que diariamente acontece dentro das aldeias, né, dentro das etnias. Então vamos lá. Primeira imagem, nós temos aí o nosso indígena Pataxó. Então percebam algumas características de pintura corporal, alguns significados, colar, né? O cocar com as suas penas identificadas ali com diversas cores, características da etnia, né? Do indígena Pataxó. E aí nós temos os dizeres ali de algumas etnias, né? Sou Pataxó, sou Xavante e Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancaruru, Carijó, Tupinangé, sou Potiguar, sou Caeté, Funió e Tupanambá. Todos esses nomes que o professor citou aqui, alunos, são as diversidades de etnia que existem no nosso país, tá? Então, são todas as etnias, cada uma com seus costumes e origens, mas trazendo as suas características indígenas, ao qual eles desenvolvem, produzem durante o seu dia a dia. E aí vem um questionamento para vocês. E aí para vocês pensarem sobre essa pergunta. Como você, aluno, como você que está acompanhando aí nossa aula, nossa videoaula, como você definiria o índio? Qual é a importância do índio dentro da dentro das nossas características, dentro da nossa manifestação cultural? Como que você definiria o índio? Qual é a importância dele? Que grau que ele tem de relevância? Qual as características, os benefícios, se tem benefício dentro da nossa história do nosso país? Vamos lá, então?
Eduardo Viveiros de Castro, professor de antropologia do Museu do Índio da UFRJ, explica que índio é qualquer membro de uma comunidade indígena que seja reconhecido por ela como tal. Então existe ali essa, segundo Eduardo Viveiros, um professor de antropologia, ele explica que o índio ele pode ser considerado um membro de uma comunidade indígena desde que ele seja reconhecido por ela como tal. Então, primeiramente, ele tem que ser reconhecido pela aldeia ali, né, local, né, por todos os habitantes ali. Esse conceito abarca quase 1 milhão de pessoas em território nacional, sem falar nos outros milhares espalhados pelo restante da América. Anotações importantes, então vocês podem anotar aí, alunos. É importante esclarecer que não existe índio brasileiro como identidade única e genérica. Existem mais de 300 etnias indígenas brasileiras, entre as quais Yanomamis, Caiapós, Bororós, Chavantes, Tremembés, Pataxós, Tupis, Jurunas, Mundurucus, Aruás, Macuxis, Caingangues, Arautés, Anambés, Tapajaras, Carijós, Apineias, Potiguares, Caetés, Tupirambás e Terenas. Cada uma das 300 etnias tem características próprias que a distinguem das demais: histórias, língua, crença, aparência física, forma de organização social, hábitos, técnicas, valores e formas de contato com a sociedade envolvente. Características. É evidente que as sociedades indígenas compartilham um conjunto de características comuns, que são essas características que as diferenciam de nossa sociedade e de outros tipos de sociedade. Mas, ao mesmo tempo, elas são extremamente diversificadas entre si. Cada uma habita uma área ecológica distinta, tem sua lógica própria e sua história específica, tendo experimentado situações peculiares de contato e de troca com outros grupos humanos. Cada sociedade indígena tem sua própria identidade, se pensa e se vê como um todo homogêneo e coerente, e procura manter suas especificidades apesar dos efeitos destrutivos do contato. E aí, alunos, nós temos aqui registros de uma etnia procurando, lutando pelos seus direitos, tá? É uma liderança indígena que estiveram na Câmara dos Deputados em Brasília no ano de 2015, reivindicando direitos, autonomias, a qual eles estavam sendo submetidos à desigualdade, a perdas de território, a perdas de terrenos, onde eles estavam sofrendo invasões diante ali das suas terras. Então, que são registros fotográficos de que os índios também têm direitos e lutam por eles. Tá? Os índios não têm só... eles entendem até onde eles devem lutar pelos seus direitos, sim. Tá? Eles buscam os direitos a qual eles vão reivindicar também quando eles entendem que o seu espaço está sendo prejudicado. Né? Reflexão e conhecimento. Outro ponto para reflexão é que o conceito de arte é uma criação do homem ocidental, não indígena, portanto estrangeiros às sociedades indígenas. Arte, aliás, é uma palavra inexistente na maioria das línguas indígenas. Quando um indígena cria uma cerâmica, pinta seu corpo num ritual ou faz um cocar, geralmente não é movido por nenhuma intenção artística. Apesar dessa diferença, há uma produção de objetos e expressões que têm do passado aos dias de hoje alto valor estético e símbolos que colabora substancialmente para a definição da identidade do povo brasileiro. Então, alunos, os indígenas, eles produzem objetos, eles produzem cerâmicas, eles produzem materiais que para nós, homem branco, entendemos que são
artesanato, produções artísticas das etnias deles ali, né, localmente dentro das suas comunidades, mas que para eles indígenas não tem essa características de arte artesanal, para eles em si é uma produção comum diária entre eles ali, né? A intenção deles é buscar e produzir objetos que eles possam utilizar no dia a dia, né? Desde seus costumes de danças, práticas, rituais, para também nos seus movimentos de caça, né? De pesca, né? E algumas práticas ali de consumo diário, né? Dentro dos seus rituais ali, que para nós vamos entender de uma forma diferente, às vezes engraçada ou diferente, os rituais e costumes, mas que para eles é normal, tá? Essa questão de pintura corporal, essa identificação com a natureza. Práticas cotidianas. E aí, alunos, nós temos aqui também mais alguns registros fotográficos, né? De cerâmicas produzidas, né? Dentro das comunidades. Na primeira imagem nós temos ali a cerâmica marajoara. Na segunda imagem nós temos ali mais um vaso produzido através de barro, né? Uma das sociedades indígenas cuja produção artística merece destaque é a marajoara, da região da Ilha de Marajó, no foz do rio Amazonas, entre os estados do Pará e do Amapá. Acredita-se que a cultura marajoara foi uma das sociedades mais complexas que se desenvolveu na América e dela levamos uma vasta produção de cerâmicas, atualmente distribuídas em museus de várias partes do mundo. Então é uma prática cultural aí dessa etnia dos marajoaras, tá? Que eles produziam artesanalmente para eles ali, mas o homem branco ele acabou se obtendo desses objetos para obter valor financeiro, né? Adornos dos indígenas brasileiros. Então nós temos aqui nessa imagem um registro, né, de adornos, o cocar ali na cabeça do índio, e também essa pena, né, que atravessa o seu nariz ali de fora a fora, de um lado para o outro. São, para nós podemos achar engraçado, né, devido a essa forma como ele utiliza, né, ali dentro da sua comunidade ali local. Para a gente que não tem esse costume, a gente vai achar estranho, né, engraçado, mas para eles é normal, tá? Para nós aqui nós vamos ter o famoso piercing, né, que utiliza ali furando o nariz, outros objetos também que utiliza ali nas orelhas, né? Mas para os indígenas já é uma prática cotidiana, né, normal entre eles ali, né? Índio de etnia Riquibaxá, do estado do Mato Grosso. Adornos indígenas brasileiros. E aí nós temos mais algumas características de alguns adornos, né? Os colares, vários colares, aliás, né? Ali dentro no pescoço dos dois indígenas aqui, que está mais visível na imagem, né? Na fotografia, e o cocar, né? E aí você pode observar que na orelha do índio ali, ó, tem essa abertura, esse orifício por dentro da orelha dele, né? É uma característica ali local indígena, né? Hoje nós temos algumas práticas, né, desse estilo na comunidade, mais aqui no centro da cidade. Hoje nós encontramos alguns jovens, alguns adolescentes, né, que se utilizam dessas práticas também, né? Mas inicialmente é uma prática indígena, tá, pessoal? Ela já existia há muitos anos atrás e o homem branco adotou também algumas dessas práticas de inserção desses adornos nas orelhas também. Aí, no caso, é um índio da etnia terena. O corpo como suporte de uma arte ritualística. O corpo é um suporte importante para a caracterização dos indígenas aos rituais, e essa caracterização obedece a um sistema da comunidade visual, rigidamente estruturado, geralmente formado por desenhos de motivos abstratos relacionados
elementos da natureza, peixes, aves, mamíferos, plantas, serpentes e quelônios. Pintar o corpo é uma forma de sobrepor uma pele social à biológica frequente desnuda. Há uma variedade imensa de grafismos sobre o corpo, sempre respeitando o código prévio do grupo relativo à simbologia do ritual. Normalmente, as pinturas são feitas com algum tipo de pincel e com as mãos, e as tintas são provenientes do urucum, do carvão, do jenipapo e de outras sementes e raízes. Pinturas e referências. Aqui nós temos uma imagem e uma característica dessa imagem, né? Que ela tem um significado, a pintura corporal, ela tem um significado, uma importância para aqueles que produzem e recriam essas imagens do corpo. E para os indígenas, que é uma prática já antiga, já vem essa origem de pintura corporal a partir deles, né? Uma representação de um tema da natureza, de caça, de uma fase de troca de idade do índio criança, adolescente e na fase adulta, né, e na sua fase mais de idade. Então, cada tatuagem ela tem uma simbolização, uma representação. Na segunda imagem, nós temos ali uma pintura de braço, moça bonita que quer namorar, então são as índias mais jovens, né, que pretendem, nesse caso, pretendem namorar. Então, elas fazem esse ritual de pintura no braço para trazer essa simbolização, né? E na nossa última imagem, nós temos ali um estágio de um desenho de pintura corporal, que é da fase da criança até o adulto. Da primeira imagem ali que para nós é um X, e aí conforme ela vai mudando essas imagens, é a idade do índio, como ele vai ficando mais de idade, então vai mudando esse estágio do desenho, né? E aí no último ali já é a idade mais avançada do indígena. E assim chega ao fim mais uma videoaula nossa, conhecendo um pouco mais das características das manifestações indígenas, representações dos indígenas. Alunos, até a nossa próxima aula, nossa próxima videoaula, conhecimento e manifestações artísticas. Fiquem com Deus e até a nossa próxima videoaula. Até mais, alunos. Tchau, tchau.